fogo no parquinho, incendeia o que você tiver que incendiar. Se você tiver que virar cinza, vira todo mundo cinza junto com você, tá certo? Ó, solta os bichos. Gente, eu não sabia que o louco gostava tanto assim. Oi, gente, boa noite. Aqui é a Cíntia Regina, do Portal de Aruanda, do Esfera Quântica também. E hoje, no nosso Tarô Sincero, nós vamos receber um convidado muito especial. Não que os outros não sejam, mas ele tem, assim, algumas características que fazem dele um arquétipo, assim, complicado, confuso, interessante, dá um certo medo, um certo receio, por outro lado ele puxa a gente para viver, né? Que é o louco. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas interessantes. Eu tenho notado, né? Eu escolhi fazer o tarô sincero às segundas-feiras porque é uma maneira, de repente, de sentir o clima da semana. Para mim tem funcionado. Né? O estudo que a gente abre na segunda-feira sobre aquele arquétipo acaba trazendo ao longo da semana algumas situações que colocam a gente para prestar mais atenção naquela vibração arquetípica, tá? Então, hoje pela manhã eu acordei me sentindo estranhamente confusa. Eu senti o meu corpo invadido por vontades e energias contraditórias e eu não sabia se eu queria trabalhar, deitar, voltar a dormir, fazer almoço eu não queria, limpar a casa eu não queria mesmo, né? Se eu queria comer uma maçã, ou um salgado ou um doce, né? Não estava satisfeita com nada, enfim. Aí eu até falei assim, gente, eu vou botar um Ganesha aí para ver se melhora. O que o Ganesha fez comigo? O Ganesha me botou para dormir, né? Eu consegui. Gente, eu programei hoje para o Esfera Quântica por baixo 50 posts. Então, e aí pedi o apoio dos meus homens da casa para que eles cuidassem, né, do almoço e tudo mais, porque eu precisava deitar. Aí pensei, bom, eu vou então aproveitar o tempo para ouvir, porque tinha que ser de olhos fechados, né? Algumas videoaulas de um curso que nós compramos aqui em casa. E aí é claro que eu dormi. Mas eu dormi assim até, sei lá, 5 horas da tarde. Acordei muito bem. E assim, não adianta, existem nós, né? Essa é a técnica do soltar. Né? Cíntia, você é louca, tanta coisa pra fazer e você foi dormir? Cara, eu fui, Ganesha mandou e eu fui, né? E eu até falei assim, ó, eu vou chamar Ganesha aqui para ele vir com aquela cabeçona de elefante e abrir os caminhos para dissolver os nós mentais. E aí quando eu acordei eu entendi, Ganesha veio e me deu uma cabeçada, me colocou para dormir, porque o principal nó estava na minha própria mente. E pode parecer uma loucura, tanta coisa para fazer, né? Não, porque agora com a mente tranquila, eu vou ter condições de fazer com muito mais leveza e assim, em 15 minutos, em 40 minutos, eu vou conseguir resolver algo que com aquela energia, daquela maneira confusa que eu não estava conseguindo manifestar, realizar nada, né? Eu levaria 4 horas e não ia chegar a lugar algum, tá certo? Então eu sinto que eu estava na vibração do louco. Por quê? Porque o louco, ele tem mesmo esse aspecto, né? Ele é o zero, o arquétipo zero. Em alguns baralhos, ele se apresenta como o número 22, porque ele é um viajante, ele é um andarilho, ele se lança nas aventuras, né, nas jornadas, e até mesmo como carta física, portanto, ele caminha
Ele percorre todos os desafios, todas as características, todas as lições, aspectos de luz e sombra dos demais arcanos, até que ele finaliza. E não à toa, quando ele está lá no comecinho como 0, ele é o inocente, ele é o bobinho, o que pode ser enganado, pode ser o irresponsável, pode ser irreverente. E aí, quando ele caminha, ele se torna sábio, quando ele está lá na posição 22. Por quê? Muito simples. Vamos pensar na figura do bobo da corte. O bobo da corte, apesar da aparência, né, normalmente eram pessoas com alguma deformidade física, né, algum aspecto diferente, que a não ser como bobo, talvez a função de palhaço, né, o palhaço real ali, não teria condições de ter alguma relevância, algum papel, alguma função ali dentro da corte palaciana. Mas ele, com as suas brincadeiras, tiradas, piadas, ele acabava dando umas espetadas muito fortes. Mas ele tinha, né, o bobo da corte, ele é uma espécie de alter ego do rei. Por quê? O rei fala, todo mundo baixa a cabeça, né? Sim, sim, ok, não, o senhor está certo, o senhor está lindo, né? Está maravilhoso, o que o senhor decidir está decidido, né? Mas o bobo, de repente, faz ali uma brincadeira, uma piada, né? Como se estivesse contrariando o rei, e aí, a partir do humor, né? É um bobo, imagina, o rei não tem razão. Mas aí conseguia colocar o rei, né, para pensar um outro ponto de vista. Então, o bobo da corte de bobo não tem nada, 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 tá? Para quem curte, né, Game of Thrones, é só pensar, por exemplo, tinha aquele, agora eu não vou lembrar, né, como era inteligente um dos personagens que é um anão, né? E você olha assim, né? Em princípio não dá nada, gente do céu, né? O cara tinha assim um jogo de cintura, uma maneira política de lidar com as coisas, de realizar as articulações. Por quê? Porque na medida em que ele está fora do que é considerado normal, é alguém fora da curva, já começando pela estrutura física, ele precisa fazer com que as suas outras competências e habilidades, né, de relacionamento social, de repente ser uma pessoa bem-humorada ou muito sincera, inteligente, perspicaz, né, ele acaba desenvolvendo essas outras habilidades para conseguir dizer, olha, peraí, eu sou alguém, pode parar com essa palhaçada, né, de me discriminar em razão da maneira como o meu corpo físico é constituído ou está constituído, tá certo? Pois bem, o louco faz essa jornada, e ele faz essa jornada, ele começa no 0. Eu quero amarrar, né? Por que eu me senti confusa e por que eu senti que estava na vibração do louco? Porque no 0, no nada, no vazio, tudo pode ser. Portanto, o louco é o arquétipo que representa a mais pura e plena potência, né? A palavra potência, potencial, significa algo que pode ser, pode vir a ser, mas ainda não é. O poder de manifestação, de concretude, reside no mago, que é o arquétipo número 1. Então, de manhã, eu estava com a cabeça cheia do tudo pode ser, e tantos caminhos, tantas possibilidades, né, que eu comecei a me sentir realmente perturbada, porque não adianta você ter tantas coisas legais, né, num movimento de elaboração, num processo de desenvolvimento e acabar ficando perdida nesse vazio. O vazio, ele é produtivo, mas também pode ser improdutivo. Tudo tem, no mínimo, 2 lados, né? Quando a gente polariza, vai para as pontas, vai para o radical aqui, né? O nada é o nada, mas também do nada pode surgir o tudo. É importante que a gente tenha a capacidade de esvaziar a mente para poder encontrar no vazio
a riqueza, né? As sementes. A semente não é uma árvore ainda, mas a semente é aquilo que pode vir a ser uma árvore, tá? Quando eu leciono o curso de tarô arquetípico Roda da Fortuna, que nós olhamos todos os 22 arcanos maiores e também os arcanos menores, inclusive correlacionando os naipes com o sagrado feminino e o sagrado masculino, né, para compreender as figuras reais ou as cartas da corte, e aí depois nós vamos também para as cartas numéricas, né? Nós temos uma aula especial sobre a jornada do herói. E a jornada do herói, dentro da psicologia arquetípica, cuja base é Jung, né? A base é junguiana, nós temos herói como o arquétipo que referencia o ego, que é o gestor da nossa consciência. Então, a jornada do herói é o quê? É uma história que metaforiza o processo de desenvolvimento do nosso ego, da nossa consciência. E por isso nós iniciamos como plena potência, ingênuos, puros, inocentes, portanto vulneráveis, desconhecedores dos perigos, dos riscos, e exatamente por isso, quando chega o chamado para a grande aventura, nós fazemos aqui como louco, colocamos a nossa trouxinha, né? A gente ainda não tem tanta coisa assim, né, para carregar, somos leves, não temos raízes, colocamos a trouxinha e vamos embora, partimos para a aventura, tá bom? Isso que eu estou falando para vocês tá baseado também em Joseph Campbell, né, que estuda, ele tem um livro maravilhoso chamado O Herói de Mil Faces, e ele analisa a estrutura arquetípica das histórias que contêm figuras heróicas. E Joseph Campbell, é que eu tô com Joseph Murphy hoje o dia inteiro na cabeça. Joseph Campbell e Jung, né, ficaram assim num determinado momento, né? E olha só que interessante, eu ia falar Luke Skywalker, George Lucas, né? George Lucas, ele faz ali é orientado, né, por Joseph Campbell para entender a jornada do herói, para conceber a saga Star Wars. Então, quando a gente olha a figura do louco e pensa que ele como sendo arquétipo da inocência, da ingenuidade, daquele que vai receber um chamado e vai partir para a aventura, porque não consegue mensurar exatamente os riscos. É tipo da coisa que quando você tá lá no meio do bololó, você fala assim, meu Deus, se eu soubesse que ia dar nisso, eu jamais teria saído de casa, recebido aquele anel. que meu tio Hobbit vai me entregar um anel, né? E aí vem cavaleiros, fantasmas atrás, espectros mortais atrás do Harry Potter, né? Vilões saídos sabe Deus de onde, atrás do Homem-Aranha. Percebam que todos os heróis, eles começam ali muito ingênuos, às vezes até rejeitados, todos eles têm uma história de rejeição. Assim como a figura do louco, né, aquele que não se enquadra, que está fora da curva da normalidade, ele tem ali é o excluído, é o marginalizado, é aquele que ninguém entende, né? Vamos lá, o Peter Parker, que depois vira Homem-Aranha, né? Na escola ele era meio que um Zé Ninguém, ele não chegava a sofrer bullying, né? Mas a menina que ele amava, ele achava que nem percebia a existência dele, né? O Harry Potter, coitado, dormia debaixo de uma escada, né? Era maltratado pelos tios, sofria bullying, né? Os tios, claro, privilegiavam o filho, sempre em detrimento e colocando Harry Potter em situações de vexatórias, né? De humilhação. E aí ele chega a corujinha com a cartinha e ele descobre que é filho de bruxos e vai para uma escola de magia,
né? Não só é filho de bruxos, como o maior, aquele que não se pode dizer o nome, né? O maior vilão é justamente o inimigo que ele, coitado, né? Vai ter que aprender muita magia para conseguir lidar com esse vilão. O Luke Skywalker, né? Vou tentar aqui tirar de memória, morava num deserto, era meio que... não sabia da história do seu passado, e de repente ele vai descobrir que é irmão de uma princesa, pior, né? Vai descobrir que o maior vilão é o seu próprio pai. E existe toda uma jornada, uma aventura, perigos, aprendizados, mentores, mestres, professores que se apresentam. A figura do louco no tarô, quando a gente estuda e quando a gente lida com o louco nas nossas vidas e também quando nós estamos realizando uma consulta, ela é assim uma carta que precisa de muita atenção, né? Um arquétipo que exige muita atenção. E aí, ok, né? Aqui ele tá bonitinho, ele tá jovem, ele tá alegre, tá quase caindo do penhasco. Se não é o cachorrinho, em alguns decks é um gatinho, né, que chama atenção, né? E aí, poxa, você tem a presença de um ser animal chamando a atenção para que ele não caia num perigo, né? O louco aqui, ele tá mesmo vibrando na inocência, na pureza, na ingenuidade. Ele tá correndo um risco que ele não percebe, mas ele tem aspectos instintivos, que vão sinalizar, vão tentar puxar, salvá-lo, né? Sabe assim, no último momento, o herói no começo da jornada resolve pegar outro caminho, fala o que tem que dizer e consegue as boas graças. É como a Vasalisa quando vai falar com a Baba Yaga, né? E a maneira que ela usa para pedir o fogo para a Baba Yaga, que é uma bruxa, acaba fazendo com que a Baba Yaga considere não matá-la e bom, vou fazer o seguinte, você faz algumas coisas para mim, se você cumprir as tarefas, eu te dou o fogo. Se você não cumprir, aí eu te mato. E quem inspira a Vasalisa é uma bonequinha que ela ganhou da mãe no leito de morte da mãe. Essa bonequinha da Vasalisa, aqui no tarô, a gente faz essa correspondência com a presença do animal, né, que procura alertá-lo. São essa força intuitiva que vem e alerta, tá? E aí o louco, ao percorrer o caminho, claro que em alguns baralhos, ele não é representado assim bonitinho, né? Um jovem aventureiro. Não. É como um velho, como alguém que pode mentir, enganar, iludir, alguém que faz piada de tudo, não leva nada a sério, alguém que não leva nada a sério, alguém que não tem responsabilidade, então você não pode confiar, né? Existe esse aspecto de uma sabedoria que amadurece ao longo da jornada, então a gente tem aqui o louco como o bobo da corte, e tem o aspecto trickster, né? Que para quem lê, estuda, acompanha, por exemplo, o tarô xamânico, né? As cartas xamânicas com os animais de poder, o coiote, ele é o grande trickster, né? O grande espírito brincalhão que prega peças, né? Que se diverte enganando, mas por outro lado faz isso justamente para proporcionar um outro ponto de vista para que a pessoa aprenda, né? Inclusive, xamãs que trabalham com essa energia do coiote, né, que são inspirados por esse grande mestre animal, né, eles vão ensinando, conversando, chamando atenção, brincando, né, de certa maneira passando ali uma rasteira, né, quando a pessoa acha que está com a bola toda, que sabe, que entende, ele vem e inverte a situação toda, mas, né, ele também não foge de ser coiotado
né, pelo grande trickster que é o coiote, o coiote. E, gente, sabia que... Eita, eu achei que essa live não fosse acontecer. Minutos antes de eu falar, bom, para tudo, agora eu vou tomar meu banho, né, vou me preparar para receber o louco, a internet parou de funcionar. E eu querendo pegar as músicas aqui do Raul Seixas para colocar na live, e como que vai ser, eu não sei se meu 4G aguenta, e o Wagner me ajudando, né, ligando para operadora de celular, para ver aqui a gente tem 2 pontos, e os 2 pontos pararam de funcionar. Aí eu, bom, vou subir, vou ver o que dá para fazer, nem que seja uma live bem mais curtinha, eu remarco, né, vou dar esse aviso e tal. Fui chegar aqui em cima, o meu celular voltou a funcionar o Wi-Fi, né, a rede de Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi, né. Aí desci, assim, faltando 5 minutos para a live. Wagner, olha, né? Ah, será? Talvez aparece que está conectado, mas não funciona, tal. E subi o computador, funcionou também. Então, essas coiotagens, né? É muita essa energia trickster que brinca com a gente, de repente até nos testando, né? E tá dando risada aí. Na cultura nórdica, né, na mitologia nórdica, o deus trickster é Loki, irmão de Thor. Um dia eu vou convidar a Isabela, né, a Isa, que conhece muito da mitologia nórdica, ou eu trago a Aisha novamente, também conhece, mas é que a Isa, ela ama Loki, ela sabe falar muito a respeito de Loki. E Loki também tem essa energia arquetípica, né, de ser brincalhão. Então, quando sai o louco na nossa leitura de tarô, e aí? Você vai dizer o que para a pessoa? Cuidado, não faça loucuras. Cuidado, você não está enxergando que tem um precipício diante de você. Olha que legal, vai chegar uma mensagem, um convite, né, para que você se lance aí na vida, né, experimente uma aventura. Será que você vai dizer que tem alguém zombando, né, sendo irresponsável, né, metendo louco? Apesar que vai, meter o louco, eu não sei se para quem está assistindo essa expressão é uma expressão... Eu realmente não sei se é aqui em São Paulo que a gente fala mais isso, né? Mas, gente, às vezes, na vida da gente, a gente tem que meter o louco mesmo, né? E às vezes essa carta, né, esse arquétipo, quando sai na leitura, você tem que estar com a intuição muito afinada porque olha a responsabilidade, né? Você virar para a pessoa e falar algo dessa forma, né, com esse peso, tá? Então, essa foi a minha apresentação, né, sucinta, das várias possibilidades de apresentação do louco. Eu queria contar para vocês disso que eu vivenciei hoje em relação a essa energia arquetípica. E eu quero agradecer, né? Muito obrigada, louco, né, por você ter quase me deixado surtada de manhã, né? Porque, gente, inclusive na leitura, às vezes pode ser isso, viu? A pessoa, ela corre risco de ter um surto psíquico, e aí sai a carta do louco como um aviso, né? Olha, procura aí ajuda, né? Uma terapia, porque a sua mente não tá legal, tá muito confusa, né? É melhor olhar isso antes, né? Então, não necessariamente é um arquétipo bom ou ruim. Existem pontos de sombra, pontos de luz, né? E apesar da palavra ser uma palavra pesada e forte, a gente precisa lembrar, né, que para muitas pessoas, louco é aquele que não é igual a si mesma. Nossa, que loucura! Nossa, Deus me livre! Ai, que louca! Ai, não é verdade? Então, o louco, ele acaba sendo o disruptivo, aquele que não se encaixa no padrão. E a presença de pessoas que são diferentes, pensam diferente, fazem coisas diferentes, acabam permitindo que a gente
possa ter, se nós tivermos abertura, né, consciência de que existem outras formas de ser, de pensar, de viver, né? De repente, para alguém que está bem encaixadinho, né, no sistema, na matrix, não sei, ganha bem, né, e tem uma rotina muito insana, muito louca, olha para alguém que está ali mais bicho grilo, né, e vive do que planta, do que dá, do que tem, viaja, coloca a mochila nas costas e se conseguir bater numa casa e alguém der alguma coisa, tá tudo certo, senão meio que ao Deus dará, né, ao léu, ao sabor do vento. Nossa Senhora, Deus me livre, imagina que loucura fazer isso, né? Então o louco, ele tem essa leveza, esse desprendimento. Ele vai, ele põe a mochilinha, ó, a trouxinha, né, aqui no ombro e vai, se lança na aventura. Não significa que a aventura será fácil, mas é essa jornada que vai trazer o processo de desenvolvimento que ele precisa para, como alma, como ser, crescer, individuar-se, alcançar a totalidade, tá bom? É isso aí, ó. Clarice dizendo que o louco nos inspira, né? Quem ousa, quem é audacioso são referências de inspiração. E às vezes, gente, inspiração em todos os sentidos, né? Pessoas que a gente olha e fala assim: nossa, eu não tenho coragem de ser assim, de fazer isso, de falar aquilo. Mas quem sabe um dia essa pessoa me inspira, né? Existem aquelas pessoas que inspiram a gente no sentido de que a gente olha e fala assim, puxa vida, né? Olha só, isso eu não tenho condições de abraçar, de acolher no meu modo de ser, né? E aí, nesse caso, é um exercício muito difícil, mas muito necessário, né? A gente tem que desejar que o universo abençoe a jornada daquela pessoa, que venha a transcendência, uma expansão de consciência dentro da realidade dela, né, das condições dela, porque os meus parâmetros de julgamento, eles precisam servir em primeiro lugar para mim. A gente não tem condições de olhar para alguém, né, e condenar ou absolver. Então, o exercício é esse, é o não julgar, que é muito difícil. Não estou falando que eu consigo, não, eu tento. Isso eu já consigo dizer, eu tento. Às vezes eu acabo de cometer o erro, opa, putz, já estou julgando aqui. Sente, ó, entrega para Deus, que a pessoa, né, receba a orientação que é necessária. Todos os seres possuem seus mentores, seus orientadores, e vão passar pelo que precisam passar, contribuindo com o que eles podem contribuir, porque ninguém não tenha nada que não possa compartilhar, não saiba nada que não possa ensinar, né? Então, estamos aqui uns para aprendermos com os outros, tá? E eu queria recomendar, se não estivermos bem, por causa que ele se permite. É verdade, tem isso também, né? A gente, quando olha para alguém, já rotula, né? Nossa, é louca. Ai, é louco, né? No fundo, lá na sombra, né? Pode ser que tenha uma vontade de fazer igual, de se sentir livre o suficiente para poder viver aquela experiência que a outra pessoa está vivendo. E não consegue, está tão reprimido que você não percebe que a vontade existe dentro de você. É uma situação tão difícil de você lidar em relação a si mesmo, a si mesma, então acaba sendo mais fácil você condenar no outro aquilo que você precisa lidar em si, resolver em si. É um efeito de espelhamento, que na psicologia arquetípica junguiana nós vamos chamar de projeção, é um mecanismo de projeção, tá? Eu gostaria de indicar para vocês um filme que tem na Netflix. Puxa vida.
que é o nome de uma psiquiatra. Eu quero lembrar, eu tenho até o livro dela. Quem interpreta é a mãe da Cleo Pires. Nossa, gente, eu tô mal, hein? Ô, louco, por favor, né? E ela vai trabalhar num hospício mesmo, num hospital psiquiátrico, né, no Rio de Janeiro, e ela quer desenvolver a linha de terapia ocupacional. E os outros médicos, todos homens, eles querem trabalhar, realmente, né, fazer lobotomia, trabalhar com eletrochoque. Ela acha aquilo um absurdo. E a sujeira, os tratos, né, que as pessoas nessa condição mental recebem. E aí ela ganha lá um espaço que está imundo, é a Glória Pires, isso mesmo. Imundo, ela limpa, né? E vai trabalhando ali muito severamente com os enfermeiros destacados para apoiá-la, e ela coloca a arte-terapia. E aí ela conhece Jung. Jung está vivo ainda nessa época, né, nesse período. E ela começa a recolher as pinturas, as obras, né? Alguns não conseguem trabalhar com pintura, vão para argila, para massa e fazem esculturas. E ela vai registrando o progresso. Ela faz inclusive uma exposição de arte, né, com a produção desses pacientes. Fotografa, manda para Jung, que fica assim encantado, porque ali as pessoas são muito humildes e muitas sem estudo. E nas suas pinturas, que surgem dos materiais que estão no inconsciente coletivo, era fantástico como você podia observar referências simbólicas a arquétipos coletivos, né, que estão presentes em várias culturas e em várias épocas. Me fugiu mesmo vocês percebam que eu estou ficando velhinha, né? Me fugiu o nome, mas se eu lembrar, eu falo aqui, senão depois eu pesquiso e coloco nos comentários ou no descritivo do vídeo, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Em que setor estou precisando da energia do louco? Ai, que pergunta muito boa! Então o louco tá aqui. É ele que vai responder. Meu Deus do céu, tô até com medo. Vamos ver o que vai sair aqui, hein? Andréia, eu acho que tem horas... Vocês gostam da aulinha, né? Vamos lá, ó. Eremita e a força, tá? O eremita leva para dentro e a força a gente faz com relação à nossa parte instintiva, aquilo que tá dentro da gente. Eu sou louco, certo? Então eu vou dizer o seguinte: por que não soltar de vez em quando essas feras? Se você tiver que ficar sozinha, fique inclusive sem as feras que você tem prendido de maneira tão assintosa dentro de você, né? Afinal de contas, quem é que tem coragem realmente de soltar as feras? Soltar em público, né? Seria aterrador? Seria engraçado? Seria surpreendente? O que será que acontece se você fizer isso, né? A questão é que você tá já há um tempo caminhando sozinha, né? E estudando muito, né? O eremita aqui. E aí, você tá estudando tanto para quê? Para fortalecer as correntes que você usa para manter o seu bicho aí bem preso e seguro? Tadinho, deixa ele passear um pouco, solta, tá bom? Você tá rindo por quê, Andréia? Cadê? Ninguém mais? A Lizzie colocou até uma mãozinha assim, tipo, oh my God! Louco, 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 onde é que a gente vai parar, hein? Que tempos loucos estamos vivendo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olá, mais uma pergunta. O que o louco me guia a fazer essa semana? Como seguir a partir de agora? Então, Lizzie! Ai, que legal. Saiu o julgamento.
Vou tirar mais uma, tá? Eu vou olhar lá, Clarice. Ó, saiu a força também. Menina do céu, que coisa engraçada, né? Tem um monte de defunto saindo aqui dessa carta. Quer dizer que o que tá morto não morre? Que o que tá morto volta? Né? Volta das cinzas? Que bom! Isso significa que você ainda tem muita força aí dentro de você, né? Se não tem essa energia vital, se não tem essa energia libidinal, não tem vida, não é verdade? Então, bota fogo no parquinho. Oh, meu Deus! Louco! Bota fogo no parquinho, incendeia o que você tiver que incendiar. Se você tiver que virar cinza, vira todo mundo cinza junto com você, tá certo? Ó, solta os bichos. Gente, eu não sabia que o louco gostava tanto assim. E aí, vamos ver, né? O que se salva disso? Alguma coisa vai se salvar, né? Essa carta aqui é a carta da Fênix. Então, assim, sabe? Tem horas que é assim. Se eu cair, cai todo mundo comigo. Se eu tiver que queimar, queima todo mundo comigo. Queima tudo. Nem que seja simbolicamente, viu, Lizzie? Você não precisa sair atirando fogo em ninguém, não. Pelo amor de Deus. Tá? E aí você pega e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, né? Você não sabe brincar, não desce pro play. O que está em excesso nas bagagens que você quer, ou tá, o que você precisa carregar, mas está pesando e você tem que tirar para poder continuar o seu caminho, né? Então, ó, gente, o louco, ele não tá aqui, ele tá fora, né? Porque ele tá aqui, ó, na minha cabeça. Ai, meu Deus. Eu invento umas coisas para mim, né? Seria tão mais fácil colocar 3 montinhos, né? Uma pedrinha aqui, outra aqui. Escolhe a sua pedrinha. E aí eu só interpreto e tal. Isso não é pouco, é muito. Um dia eu quero fazer isso. Mas eu inventando. Oh, minha mãe me manjar. Oh, meu Deus do céu. Dá muito trabalho. Vamos lá, Clarice. É o essencial, né? Roda da fortuna. Vamos entender isso. Nossa, veio uma imagem de parquinho. A torre. A sua bagagem tá cheia de pedras. Pedras que você traz, que você carrega de situações que já passaram, né? Aí nas voltas que o mundo dá. E a casa caiu, né? Algumas vezes, talvez. E claro que você se fortaleceu, reconstruiu, mas de cada situação que você viveu, que o castelo, a torre, a casa, né, caíram e ruíram, de cada situação triste, de cada crise, você acabou pegando uma pedra, pegando uma ripa, pegando, sei lá, um ferro da construção, e tá tudo aí na sua bagagem. E você vai fazer o que com isso? Com um pedaço de tijolo, com uma casca de tinta de parede, né? Como se fossem relíquias, lembranças dos momentos vividos, porém, para se recordar do trágico e não conseguir reconstruir, construir algo com isso. É isso que está pesando. É isso que está pesando, tá? As pedras daquilo que já ruiu e você acabou, né, guardando algumas na sua mochila. Retira tudo, né? E aí, sabe o que você faz? Você pega essas pedras e taca na cabeça de alguém. Pega as pedras, né? Vai fazer um malabarismo, né? Descarta isso, não vale a pena. É um peso que atrasa. Mas vamos pensar nisso. A gente vai guardando mesmo, né, essas memórias, essas tristezas, essas raivas, essas mágoas, todo mundo. Né? Não é porque você perguntou que é só você, né, a louca que fica guardando as coisas na mochila. Ah, todo mundo faz isso, que eu sei e eu também, né?
Mas aí a gente vai ficando com esse peso, pesa, impede a nossa caminhada, demora para a gente chegar onde a gente tem que chegar. E o que é pior, ocupa espaço para as coisas boas que nós aprendemos, que nós vivemos e que a gente pode colocar nessa nossa mochila, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais, hein? Hoje o louco tá loucura total, ó. Força e eremita. Tá. Essa semana é o seguinte, eu não sei se você trabalha, né? Se você tem que sair muito de casa, mas vai bater um fogo, menina, para você sair do isolamento, né? Para você fogo mesmo, tá? Necessidades de encontrar pessoas, de se divertir, de se distrair, de mandar tudo a puta que pariu, que máscara o quê, que não sei o quê, que se tiver que morrer, morre, se tiver que se contaminar, se contamina. Vai te dar uma sensação mesmo de mandar tudo às favas, né? Cuidado, porque às vezes quando isso aqui rompe na gente, a gente acaba ou agindo com inocência ou com irresponsabilidade. Alguém liga, chama, vamos, não vai dar nada, não sei o que, bababá, e é aí que mora o perigo. Então, dá uma segurada, tá? Porque, ó, aqui é pra hashtag fique em casa. Hashtag fique em casa. Segura. Aqui é o contrário, segura a onda, tá bom? E eu tô dizendo isso, gente, teve um dia aí que eu falei pro Wagner, pelo amor de Deus, me leva, eu preciso passear, me leva pra algum lugar, né? Vamos no supermercado. Vamos passear no supermercado, tá faltando algumas coisas em casa, né? E assim, dava pra comprar no dia seguinte e tal, aí a gente fez a listinha, tudo, e fomos, né? Ontem, eu acho que o louco já tava perto mesmo, né? Porque o louco vem com essa... primeiro com muito humor, leveza, né? Criança e tal, né? Aí eu olhei pro Wagner e falei assim, Wagner, eu queria tanto um sorvete. Olha, daquele jeito, né? Tipo... Eu falei, amor, por favor, não, eu podia estar pedindo uma viagem pra Disney, eu podia estar pedindo uma viagem para conhecer as pirâmides do Egito, eu tô só pedindo um pote de sorvete, não tô nem pedindo para comer sorvete fora de casa, nada, é sorvete para comer em casa, né? A última de hoje, pro Ouvir o Universo. Eu adoro esses nomes de perfil, né? Fico imaginando também quando a gente se comunica com a esfera quântica, né? Portal de Aruanda. Conselho para o mês de abril. Então, o louco tá aqui. Aqui a gente tem um bicho muito legal, com 3 cabeças. Nossa, que cachorro muito louco, né? Que a gente tem aqui. Essa mulher também, ó, tá com 3 cabeças, né? Então, assim, ó, é o louco que tá me fazendo olhar e achar graça, né? Mas é muito sério isso aqui. A gente tem aqui junto com a Lua uma deusa tríplice, a gente tem Cerberus, né? O cão de 3 cabeças que guarda o acesso ao mundo subterrâneo de Hades, né? E a lua misteriosa, a lua noturna, sombria, reino do inconsciente, aquilo que a gente não enxerga muito bem. Então, me parece que tem aqui uma neblina, né? Uma neblina, e aí a questão não é só noite ou dia, mas nós estamos, gente, vivendo um tempo nebuloso, né? A gente acha que é e não é, a gente acha que dá e depois vê que dá merda, né? Então, fique bastante atento aqui o conselho, né? Olha aqui, mulher linda de asas, né? O anjo da temperança, caminho do meio, bom senso, muito bom senso. A carta da temperança também fala de processos de cura, letargia, aquela coisa de
procure realmente se acalmar, né? Então, se tiver passando aí qualquer dificuldade mental, psicológica, né, pesadelos, sonhos, insônia ou sono, vontades estranhas, né, procure alguma coisa que possa trazer calma para os processos psíquicos, tá bom? É o conselho para o mês de abril. O mês de abril promete, viu, gente? E as pessoas acham que, assim, por ser uma pergunta, é mais, sei lá, barato, né? Eu não consigo, porque uma pergunta, você faz um desdobramento, como eu trabalho com tarô terapêutico, né? Então, por isso que as minhas leituras, elas duram até 1 hora, né? E eu não consigo, gente, não é por mal. E aí eu até falo, ó, aparece na live de segunda-feira, que aí a gente... faço aqui, delícia, de graça, a gente vai, né? O meu espaço de dádiva nesse momento tá aqui. Eu aprendo, ensino, vocês aprendem, ensinam. Ai, gente, torce para eu conseguir logo lançar os cursos. Eu tô enrolando. E são tão lindos os cursos, né? Vamos ver se 1 hora sai. Tá bom? Desencadeia mesmo, Clarice. Então vamos para esse maluco beleza aqui, vai. Só que agora a gente vai de... é bem o louco caminhante essa música, prestem atenção. Dani, é isso aí. Gente, segunda-feira tem mais. Não me perguntem qual que vai ser o próximo arquétipo, porque eu não sei.